Olá, amigos internautas! Estamos trazendo para você um acréscimo do nosso trabalho, somando ao artigo escrito para o jornal Nova Mídia, um pequeno vídeo a respeito das reflexões feitas no texto, para que você possa nos acompanhar aí de acordo com a modernidade. E o texto do mês, nós falamos sobre o medo. Você tem medo de quê? Usamos uma frase de George Bernard Shaw quando ele diz o seguinte: a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. E é muito de comum entre o medo e a ansiedade. Esses são estados aversivos causados por uma ameaça. Qual que é o objetivo tanto do medo quanto da ansiedade? É nos proteger, proteger o nosso organismo, proteger a nossa vida. Baseado nesse princípio, nós podemos pensar realmente quais são os monstros que estão nos dominando. Qual é o medo que tem realmente nos impedido de viver melhor? E se nós pensarmos sobre a força do pensamento, né, já abordamos isso em outros artigos, nós vamos entender que o medo e a ansiedade depende dos valores que nós damos interiormente. Lembro que algum tempo atrás, um livro que fez muito sucesso chamado O Segredo, ele se baseava no poder do pensamento. Então, à medida que pensamos, atraímos, o que tem muito a ver com o pensamento da física quântica, que a física moderna nos aponta aí a matéria como energia condensada. Nós somos energias, atraímos e repelimos de acordo com o que vibramos. Existem vários tipos de medos, né? Nós poderíamos dizer os medos imaginários, aqueles que você cria e te impede realmente de vivenciar novas experiências. Existem aqueles medos que são extremamente limitantes, que te impede de viver, que te impede de tentar um novo amor, de tentar um novo emprego, de mudar a sua vida, porque o medo, ele surge como um muro, uma barreira. Existem os medos necessários, aqueles medos que com certeza protegem a nossa existência. Isso desde a antiguidade. Bom, nós podemos fazer aqui uma definição do que seria medo. O que é o medo? O medo, então, ele é uma emoção engatilhada por algo muito específico. Bom, imaginemos aí que um ladrão venha te assaltar. Normal que você tenha medo, né? Tem toda uma disposição corporal para lutar ou para fugir. Mas a ansiedade, diferente do medo, ela é um estado mental e corporal que é espalhado no tempo. Ou seja, você fica preocupado de qualquer lugar que você vá, tem assaltante. Então, a ansiedade é a antecipação do medo e faz com que a gente tenha essa resposta, né? E, infelizmente, nós fomos criados para ter medo. Muitas pessoas ainda baseiam a sua educação no medo. Por isso que os nossos pais diziam na nossa infância para a gente ter cuidado com os estranhos, tinha medo do homem do saco, da casa mal assombrada, dos mortos. Eram muitas histórias de terror que nos faziam realmente ter medo das casas assombradas e até as próprias músicas, né? No cancioneiro popular, e quem nunca ouviu? Boi, boi, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Então, o medo que nós incutimos na alma dos menores e que são carregados aí ao longo da vida. Mas entendemos que desde os primórdios o medo era necessário, a ansiedade era necessária, porque com medo nós nos protegíamos dos perigos. Mas se você tem um medo limitante, um medo que realmente te impede de viver, é preciso identificar. Quais são os gatilhos? O que dispara o seu medo? É como aquelas pessoas que têm medo do escuro. Ou seja, a partir do momento em que se acende a luz, o medo vai embora. Então a gente precisa pôr a luz do conhecimento para poder ressignificar os nossos sentimentos. E para a gente entender, né, que os navios eles não afundam pelas águas que estão fora, ao redor deles. Eles afundam por causa das águas que estão dentro. Então, meu convite para você não deixar as águas de fora invadir o seu interior e te afundar, porque nós nascemos para brilhar.
É preciso encarar os nossos medos, acreditar no nosso potencial e não permitir que eles nos limitem. Nós viemos para vencer, para trazermos a nossa luz a este mundo. Muita paz, muita luz e muito obrigado por ter nos acompanhado nesse vídeo. E se Deus quiser, até o próximo.